NetEja, de olho na informação, apresenta a Previdência Social. Você sabe o que é a Previdência Social? Olá a todos e todas, eu sou a Márcia, bolsista do NET, e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre o que é a Previdência Social no Brasil. E para isso eu separei algumas curiosidades, espero que vocês gostem. O que é a Previdência Social? Então, apesar do termo Previdência Social ser conhecido, muita gente não sabe o que significa isso. E a Previdência Social ela é um seguro onde o trabalhador participa através de contribuições mensais que ele vai fazendo ao longo da vida, então ele vai trabalhando e vai pagando essa previdência. E o benefício dessa contribuição é garantir que o trabalhador seja segurado na hora em que ele não puder mais trabalhar, que seja segurado uma renda a partir do momento que esse trabalhador não possa mais trabalhar, ou seja, quando ele se aposentar. Em outras palavras, a Previdência Social é o sistema público que garante as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros e é um direito da população garantido por lei, está na Constituição Federal de 1988. Mas você sabia que, além de proteger o trabalhador para a sua aposentadoria, a Previdência também tem como missão proteger o trabalhador contra os chamados riscos econômicos? Sim, ela protege os trabalhadores em situações como perda de rendimento por conta de doença, invalidez e outros infortúnios. Assim, o sistema ele não oferece apenas aposentadoria, ele oferece também benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. Como funciona? A Previdência Social no Brasil funciona a partir da mesma lógica usada em um seguro. Qualquer seguro funciona por conta da existência de grupos divididos, Alguns grupos colocam dinheiro, outros grupos recebem o dinheiro. Estes são sustentados por aqueles. E o que isso quer dizer? Simplesmente que as contribuições dos trabalhadores ativos, aqueles que estão no mercado de trabalho, servem para custear os benefícios dos trabalhadores inativos, os que estão aposentados, os pensionistas e outros. Como surgiu? Mas você sabe como surgiu o sistema previdenciário no Brasil? Eu fiz um apunhalado histórico de alguns fatores que determinaram a existência da aposentadoria e vou contar para vocês agora. No Brasil, sistemas parecidos com o previdenciário surgiram a partir de 1888, beneficiando principalmente setores que eram importantes para o Império, como os funcionários dos Correios, da imprensa nacional, das estradas de ferro, da Marinha, da Casa da Moeda, ou seja, aqueles que mais movimentavam o país, que mais geravam dinheiro para o Brasil naquele momento. Mas vocês sabiam que, em um primeiro momento, esse benefício foi criado para conter lutas e greves dos trabalhadores, dado que o trabalho era muito precário? Pois é. E só em 1923, o Brasil vê o ponto de partida da história da Previdência Social como conhecemos hoje, mais difundido e para mais áreas dos trabalhadores. O primeiro sistema, parecido com o que a gente tem hoje, foi em 1923, denominado de CAPES, que é Caixas de Aposentadoria e Pensões. E esse sistema ele foi usado por muito tempo, mas depois ele foi substituído pelas IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, já no governo do Vargas, Getúlio Vargas, em 1930. E nessas IAPs o governo já começava a ter mais controle sobre esse dinheiro da população. Além disso, em 1966, houve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que vocês conhecem, que é o FGTS, e do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que hoje é conhecido no Brasil como INSS. Teve essa troca de nome e vocês pegaram essa troca, Eu já não peguei, eu já sempre conheci como INSS, mas vocês já conheceram como INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E isso aconteceu para unificar a administração da Previdência Social no Brasil, como nacionalizar ela, porque antes ela ainda estava meio segregada, meio separada, com isso foi possível nacionalizar ela e ter controle como um todo. Com a criação da Constituição de 1988, se estabelece um conjunto de ações envolvendo a saúde, assistência e previdência social, usando o termo Seguridade Social. E esses três segmentos, a saúde, assistência social e previdência, ficaram conhecidas como o tripé da Seguridade Social.
E, nesse momento, se estabelece a Previdência como conhecemos hoje, mantendo seu aspecto de arrecadação entre empregados e empregadores, mas delegando ao Estado o papel de organizar e distribuir os recursos de acordo com a legislação. E a Previdência descrita na Constituição de 1988 é famosa por conseguir incluir pontos importantes para a garantia da proteção social, tendo em vista como uma ação progressista em comparação às medidas de liberalização que vinham sendo tomadas em outros países nesse período. Mas isso não impediu que algumas reformas mudassem detalhes do seu funcionamento. A reforma da Previdência Social. Muitas reformas ocorreram no que diz respeito à Seguridade Social, na Previdência Social, desde 1988, e as mais recentes acontecerão agora no governo do Jair Bolsonaro. A principal justificativa para a necessidade de reformas na Previdência é de que existe um déficit na Previdência e que, portanto, esse sistema é insustentável. Argumento que várias vezes já foi provado que é contraditório, uma vez que, quando é avaliado esse fundo da Previdência, ele tem dinheiro suficiente para se manter. Só que esse dinheiro é desviado para outras obras e projetos, entre outros fatores também, que esse dinheiro vai e acaba ficando esse furo na Previdência. Essa última reforma da Previdência alterou inclusive a Constituição Federal de 1988, através de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. E para quem já estava aposentado, para quem já está aposentado, não teve nenhuma mudança, não terá nenhuma mudança. Quem está perto de se aposentar pelas regras atuais poderá entrar em alguma das regras de transição criadas pelo governo. Mas, comparado com a antiga Previdência, essa reforma mudou muitos pontos. Está tudo muito diferente e está todo mundo muito confuso sobre o que fazer nesses momentos em relação à Previdência Social no Brasil. O que é a prova de vida? Você já ouviu falar sobre a prova de vida? Então, você sabia que para aqueles que já estão aposentados, existe uma lei chamada prova de vida? Pois é. A lei prevê que todos os anos beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamentos indevidos aos beneficiários, dos benefícios também. Essa comparação é sempre presencial e pode ser feita em uma agência do INSS, agência bancária em embaixadas e consulados ou na casa de aposentados e pensionistas com dificuldade de locomoção. Em função da pandemia, a prova de vida está suspensa até o dia 30 de novembro desse ano. E é importante estar atento às novas orientações que possam vir sobre isso, Porque caso não seja apresentado essa prova de vida, é possível que cancelem o benefício. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu sei que o assunto é difícil, é denso, mas é importante a gente conhecer um pouco da história dos direitos que a gente tem, Porque a Previdência é um dos melhores e dos maiores direitos que a gente tem aqui no Brasil, junto com a saúde e a assistência social. E a gente tem que lutar para preservar ele. Comentem um pouquinho sobre se vocês já recebem a Previdência, sobre como se vão receber, se sabem, se tem alguma dúvida, tá? Eu e os outros estagiários estamos aqui para responder elas. Um beijão para todas!